Sejam todos bem-vindos a mais esse trabalho importantíssimo do CEAF, do Ministério Público Gaúcho. O nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional acolhe membros, servidores e terceirizados num programa de pertencimento, pertencer à instituição. E hoje temos a alegria e a satisfação de receber o Dr. Fábio Montano Wilhelms, que é médico psiquiatra do Ministério Público, que eu já falo um pouquinho sobre o currículo do Dr. Fábio. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para tratar de saúde mental e bem-estar, e especificamente sobre violência na escola. Esse tema de extrema complexidade desafia a atuação do Ministério Público, promotores e promotoras em todo o Estado, cotidianamente. Desde aquelas violências aparentemente menores, até a preocupação com fatos mais graves que historicamente vemos acontecer, está lá o Ministério Público presente para tratar de uma forma mais ampla da educação, prevenção e repressão à violência. Pois bem, Dr. Fábio, graduado em 1994 na URGS, em medicina, evidentemente, fez sua residência médica em psiquiatria no Hospital de Clínicas, entre 1995 e 1997. É médico psiquiatra da Procuradoria-Geral de Justiça do nosso Ministério Público desde 1999. É detentor do título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira, desde 2007. Tem especialização em psiquiatria da infância e da adolescência pela URGS, Hospital de Clínica de Porto Alegre, entre 2008 e 2010. E ainda conta com certificado de atuação em psiquiatria forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira desde 2013. Pois bem, o Dr. Fábio atua ainda como médico psiquiatra com prática clínica em consultório privado desde 1996. Uma longa carreira profissional, sem dúvida, Dr. Fábio. Devo acrescentar e destacar aqui a elegância, a serenidade e a agradabilíssima convivência com o Dr. Fábio no nosso ambiente profissional. Pois bem, saúde mental. Podemos começar assim falando sobre isso, né? Uma palavra. A questão da violência na escola, né, sem dúvida que passa, né, por aspectos relacionados à saúde mental, né, os quais nós vamos abordar, né, oportunamente, né, ao longo da apresentação. Como há uma miríade de situações nas quais surge a violência no ambiente escolar, em razão da abrangência do tema, é importante estabelecer determinados focos, né? Então, nós vamos começar com as características, questão do manejo, encaminhamento, eventualmente, quando há necessidade, e, acima de tudo, a prevenção de situações de violência na escola. Bom, nós temos aqui a definição de violência pela Organização Mundial da Saúde, né? O uso intencional de força física ou poder real em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Um aspecto relevante é que se a agressão é inerente à condição humana, a violência ela pode ser prevenida. Dentre as apresentações de violência no ambiente escolar, nós temos a violência física, que pode envolver agressões físicas diretas, como socos, chutes, brigas, assim como ações destrutivas que causam danos materiais. Nós temos também a violência verbal, que envolve o uso de palavras cruéis, insultos, ameaças ou linguagem abusiva para intimidar, humilhar ou assediar verbalmente as vítimas.
há a violência psicológica, a qual provoca dano à autoestima, à identidade, ao desenvolvimento da criança ou do adolescente, e manifesta-se frequentemente em forma de rejeição, de depreciação, discriminação, desrespeito, algumas vezes também de cobrança exagerada e também de punições humilhantes, né? Um tipo específico de agressão é o bullying, que é tipicamente um comportamento intimidatório. Pode ser agressivo também. Ele costuma ser deliberado e sistemático, perpetrado por um ou mais indivíduos, causando sofrimento emocional sobre a vítima. Aspecto relevante é que, a miúde, não há motivação evidente para vitimização entre pares. E a vítima, caracteristicamente, possui recursos escassos para enfrentar ou se esquivar das agressões, o que encoraja o ciclo de incremento da violência, redundando em sentimentos de vulnerabilidade, de medo, tristeza e, subsequentemente, a baixa autoestima e a desesperança. O progresso científico vem desenvolvendo um subtipo de vitimização entre pares, que é o cyberbullying. Então, os agressores intimidam e assediam as vítimas através das diferentes ferramentas tecnológicas. Podem ser e-mails, mensagens de texto, redes sociais, atualmente, né? O contato virtual aumenta a chance de impunidade, em razão do frequente anonimato dos agressores. Além disso, a banalização do uso das ferramentas virtuais alcança um número maior de envolvidos na questão. Nós temos também a violência contra educadores. Eu trouxe esse cartoon aqui, que é um cartoon premiado, e ele é autoexplicativo, né? Nós temos um fenômeno que tem ocorrido, né, com o passar do tempo, e os educadores, em geral, né, têm progressivamente manifestado mais preocupação em razão disso, porque, idealmente, os pais deveriam chancelar as diretrizes e as posturas da escola. Frequentemente, o que existe, né, atualmente é um questionamento, né, sem critério. Quando existe um questionamento com o critério, né, tudo ok, tudo perfeito. O problema é quando existe o questionamento sem critério. Acho que esse cartoon é bem autoexplicativo, assim como esse outro, né? Vocês podem ver a postura, né, dos pais e da professora, né, solicitando, né, explicações acerca dos conceitos negativos, e depois, com o passar do tempo, a diferença, né? Doutor Fábio, que se percebe tanto pelos cartoons, assim, é essa postura de superproteção que se dá à criança e ao adolescente, muitas vezes privado de viver os seus próprios desafios, a serem superados, a se tornar conhecedor de si mesmo, do ambiente que está, não é? Isso é evidentemente muito prejudicial. Tem toda a razão, e esse é um dos prejuízos diante desse tipo de postura, né? Porque na escola a questão da educação ela é fundamental não só por aspectos de conteúdo, mas também
desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Dentre elas, a capacidade de empatia, o autoconhecimento, o gerenciamento de impulsos, a questão do traquejo social. Então, todas essas habilidades que a criança tem a oportunidade de desenvolver na escola, elas vão ser fomentadas, em especial, com o apropriado alinhamento de diretrizes entre os educadores e os pais, e a família como um todo, né? Se existe essa sinergia, tu tens muito maior probabilidade de sucesso. Se não há sinergia, é claro que o esperado é que haja lacunas, né, no desenvolvimento, com posterior prejuízo na saúde mental e com posterior prejuízo na externalização, por exemplo, sob a forma, entre outras coisas, de violência na escola. E no ambiente escolar também pode ocorrer a violência sexual, uma variedade de situações, como estupro, incesto, assédio sexual, exploração sexual, pornografia, pedofilia, manipulação de genitália, de mama, de ânus, até o ato sexual com penetração, imposição de intimidades inapropriadas, exibicionismo, jogos sexuais e práticas eróticas não consentidas, né? Um outro aspecto que enseja estudo, né, é a questão dos ataques em massa nas escolas. É uma situação na qual indivíduos planejam e executam ferimento de 4 pessoas ou mais, excluindo os perpetradores, utilizando, né, via de regra, armas de fogo, ocorrida em ambientes escolares. Há alguns fatores preditivos desses ataques em massa nas escolas. Um deles por exemplo, tem um estudo que aponta 4 principais grupos de fatores preditivos. Um deles é o vazamento de pensamentos violentos e intencionais. Outro é o vazamento de interesse específico no tema de assassinatos em massa. Outro é a questão de antecedentes criminais, incluindo contravenções e atos infracionais aqui, né? E o interesse em armas de fogo. Existe um relatório, né, que foi divulgado pelo Serviço Secreto norte-americano, em que eles elencam alguns aspectos associados a ataques em massa nas escolas. Eles enumeram postagens em mídias sociais com conteúdo alarmante, comportamentos de assédio e de perseguição, raiva aumentada ou comportamento deliberadamente agressivo, aumento de depressão, mudanças no comportamento e aparência, especialmente essas mudanças repentinas, aumento do uso de drogas, né? O uso de drogas é relacionado a ataques em massa, expressões de ideação suicida, comportamento errático, escrever sobre violência ou armas, adquirir armas, a interrupção na comunicação, ameaças de violência doméstica, comportamento inadequado em relação às mulheres, atuação paranoica. Tá? Tem alguns, ainda com base nesse relatório do Serviço Secreto norte-americano, alguns estressores ambientais associados a praticamente todos os ataques em massa, né? Nós temos 4
grandes grupos, e praticamente todos os ataques em massa, eles têm algum desses estressores. O estresse em relacionamentos familiares ou românticos, como morte de entes queridos, divórcio, término de relacionamento amoroso, ou algum tipo de abuso físico ou emocional. Estressor no trabalho ou nos estudos, como ser negado uma promoção, perder emprego, expulsão, algum tipo de suspensão ou punição na escola. 3, contato com a força pública que não resultou em prisões, né, por advertência, ter cometido algum tipo de assédio sexual, violência doméstica, ou envolvimento em outros atos violentos direcionados ao outro, né? E um outro aspecto importante são questões pessoais, como questão da desigualdade social, a falta de moradia, a perda em algum tipo de certame, em alguma competição. Pode ser uma competição até nos esportes, né? Pode ser nos jogos digitais, se tem importância para a pessoa, né? Mas também um problema acadêmico, né? E os 3 motivos mais recorrentes, né, entre os autores para cometimento de ataque foram desagravos com situações como conflitos domésticos e no trabalho, agravamentos e surtos de problemas de saúde mental, né? E também tem os relacionados a algum tipo de motivação ideológica. Um aspecto relevante é que os diferentes tipos de violência compartilham fatores de risco subjacentes e interconexões relevantes. Por exemplo, crianças que vivenciam algum tipo de maltrato, como negligência, violência psicológica, violência física ou sexual, apresentam um maior risco de desenvolver comportamento agressivo e antissocial no futuro. Outro aspecto muito importante é que um dos fatores mais significativamente associado à violência entre adolescentes é a criação em lares sem uma figura paterna. E aqui, adiantando o Dr. Fábio, se trata de um modelo, não necessariamente de gênero, evidentemente. Alguém no ambiente, no grupo familiar, que funcionalmente cumpra esse referencial, correto? Perfeito. Perfeito. Exatamente. Né? Alguém que tenha condições de oferecer, né, aquele papel e com modelos de resolução de conflitos produtivos, né? Não os modelos de resolução de conflitos pautados em violência e agressividade, né? E um outro aspecto importante é que a violência em si aumenta a probabilidade de vários transtornos mentais e de comportamento, os quais incluem uso nocivo de álcool e drogas, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares e do sono, transtornos externalizantes, dependência de tabaco, comportamento suicida e envolvimento em sexo inseguro. Vamos abordar aqui alguns fatores de risco para violência na escola. Nós começamos por um fator que é muito relevante no nosso país, né? Que é a questão do nível socioeconômico. Aquelas crianças, aqueles adolescentes que vivem em um ambiente de escassez, em um ambiente turbulento, em que convivem frequentemente com uma brutal desigualdade, elas estão mais propensas a protestar, vamos dizer assim, através de agressividade. E, Dr. Fábio, essa criança, esse adolescente,
Ele não se sente pertencente àquele meio escolar, à sua comunidade. Não é uma identificação isso? Perfeitamente. É um aspecto fundamental para que a pessoa busque resolver os conflitos de uma maneira mais produtiva, é o senso de pertencimento. É o senso de pertencimento que faz com que a pessoa encontre um propósito para buscar uma solução mais complexa, mas mais efetiva. E o senhor me corrija se eu estiver errado, evidentemente, mas na medida em que o adolescente ele escolhe se contrapor àquele meio social ao qual ele não pertence, de certa forma ele está valorizando no sentido de eu gostaria de pertencer, mas como eu não fui recebido, então eu vou protestar, essa expressão que... Perfeito, perfeitamente, né? Tem toda a razão, e é interessante, né? Nós temos algumas características, né, que estão impressas no nosso DNA. Uma delas é a competitividade, né? É inerente à nossa espécie, nós somos competitivos e a competitividade faz com que a pessoa busque, né, uma relevância, uma evidência pessoal. Quando, por algum motivo, ela não consegue, né, obter essa relevância de uma maneira produtiva, né, por exemplo, ir bem nos estudos, né, ser uma pessoa, puxa, aquele sujeito academicamente é bom, baita estudante, se tiver uma prova eu vou aprender com ele antes, né? Quando a pessoa não tem essa oportunidade ou de ser uma referência em esportes, etc., né, existe um risco maior de buscar se diferenciar por comportamentos que fujam do padrão, mas algumas vezes negativos, como, por exemplo, uso de drogas, né, comportamentos antissociais, agressividade, né? Então, é até interessante, tem alguns estudos que comprovam isso. Por exemplo, né, um dos fatores que fomenta o início do uso de maconha é prejuízo no desempenho acadêmico. Cognitivo. Se a pessoa cognitivamente ela não está evoluindo bem, muitas vezes ela vai tentar, né, se destacar ali entre os seus pares de uma outra forma. Uma forma negativa, mas em que haja atenção para ela. Exato. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. E me parece, doutor Fábio, que nós temos uma oportunidade, uma palavra-chave aqui de atuação ministerial, que é a construção do pertencimento. Perfeito, perfeito. Nós velamos pela sociedade organizada, né, pela manutenção da ordem mais justa e equilibrada possível, e temos aí talvez a oportunidade de tentar construir cada vez mais um pertencimento desse jovem no ambiente escolar, na sociedade que está integrado, para que essa sua competição seja saudável. Sim, perfeito. Exatamente. É isso aí. O que mais, doutor Fábio, assim como fatores de risco, não é? Nós temos, por exemplo, o bullying, né? Algumas vezes aqueles jovens que são sistematicamente vitimizados, eles com o objetivo assim de reagir, eles acabam adotando comportamentos violentos. Exemplificativamente, subjacente a muitos ataques em massa nas escolas, nós temos indivíduos que, em momento anterior, eram vítimas de bullying. Um outro aspecto é a questão da família disfuncional, porque na família o indivíduo ele tem um modelo de comportamento. Se a família propicia proteção, se ela tem
uma disciplina flexível, tem regras claras, previamente bem estabelecidas, justas. Se tem também abertura aos sistemas da comunidade e ao poder público, né? Também, normalmente, aquelas pessoas, e nós observamos muito até na atuação no serviço de perícias aqui do Ministério Público, aquelas famílias que buscam se evadir de situações de solicitação de avaliação do Ministério Público, como grupo, né, elas têm uma probabilidade maior de ter problemas, né? Então, nós temos também, entre os fatores de risco, fatores genéticos, né, importantes, né? Temos a questão dos problemas de saúde mental, e aí eles podem ser divididos, né, tanto na questão do uso de álcool e de drogas, incluindo as drogas consideradas ilícitas, mas também de problemas de saúde mental do tipo transtornos de humor, transtornos de conduta, transtorno de oposição e desafio, né? Então, nós temos vários transtornos que podem se apresentar, entre outras coisas, com sintomas de agressividade. E isso vai surgir como um episódio de violência na escola. Então, tem alguns episódios de violência na escola, né, que naturalmente, né, se a gente investigar apropriadamente, se a gente puder ouvir aquele jovem, poder avaliar a situação, conversar com a família, muitas vezes a gente vai conseguir identificar um problema, e muitas vezes problemas que têm tratamento, né? E aí a importância de encaminhar para o tratamento apropriado. Outro fator de risco é o acesso a armas. Outro fator de risco, como nós tínhamos conversado há pouco, é a questão do fracasso acadêmico, né? A pessoa não teve, né, um desempenho destacado de uma forma positiva, né? Algumas vezes ela vai buscar uma forma que é negativa para a sociedade, né? Clima escolar negativo, uma exposição à violência. Nós sabemos que, inclusive, há regiões, mesmo na nossa cidade, aqui em Porto Alegre, nós temos regiões que são conflagradas, né? Prejuízo no suporte social e uma supervisão reduzida, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre fatores de proteção, né? O clima escolar positivo, a apropriada educação socioemocional, né? Formação específica para educadores e especialmente investimento na formação dos educadores, envolvimento parental, né? Em especial a sinergia entre os pais e a escola, programas de prevenção, monitoramento e intervenção, especificamente focalizados na questão da violência, apoio da comunidade, também o apoio à diversidade e à inclusão e políticas claras e justas de comportamento. Alguns fatores... Por favor. Só me permite, a questão das políticas claras de comportamento, normas de conduta, nós temos assim uma situação que me parece que exige um certo equilíbrio entre aquela cobrança excessiva, a disciplina, mas aqui a verdadeira disciplina, não uma disciplina agressiva, mas uma disciplina amorosa, em que o sujeito cuida de si mesmo e cuida do seu ambiente. E o que mais, uma das situações que mais se ouve hoje em dia é
a falta de disciplina nas escolas. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, também é um desafio de construção coletiva, né? Porque interessa a disciplina ao aluno no seu aprendizado, ao educador, a todos os colegas, assim, né? Como fazer isso de uma forma tranquila, subjetivamente agradável e efetiva no ambiente escolar? Assim? Perfeito. A questão da disciplina, ela inicia como um modelo na família. Então, nós precisamos, né, manter uma atenção para estabelecer uma disciplina, né, efetiva, né, com afeto, com preocupação, né, sem ir para os extremos, né, da permissividade e da disciplina rude também, né? Tanto permissividade quanto disciplina rude estão associados a incremento de violência, né? E uma das características das famílias funcionais é justamente ter essa disciplina com afeto, né, com cuidado. Regras claras dentro de casa, desde as menores tarefas, arrumar a cama, colaborar para a harmonia comum e atividades práticas, por exemplo, e o diálogo. Sem dúvida, é um dos aspectos, né? Até porque, né, nós estamos falando sobre modelos de resolução de conflitos. Então, tem algumas famílias têm como modelo de resolução de conflitos a brutalidade, a agressividade, a violência, né? Aí não é necessário que haja diálogo, né? Naturalmente, esse estilo de disciplina, ele nem precisa do diálogo. E isso exige que o adulto também tenha um autocontrole muito grande, pensar continuamente sobre o seu comportamento. Vivemos numa sociedade com vários fatores estressantes, não é verdade? Sem dúvida. E no fim do dia, quando a família se reúne, isso pode aflorar, não é? Sem dúvida. Daí a exigência do autocontrole para o adulto como modelo, né? Não basta cobrar só do filho ou da filha, né? É preciso ser. Sem dúvida, até porque, né, nessa esteira de raciocínio, as crianças e os adolescentes aprendem de forma muito mais efetiva pelo exemplo do que pelo discurso, né? Então, concordo plenamente. E é através de um modelo de comportamento apropriado que as crianças vão aprender. Puxa, né, se eu tenho, né, algum tipo de conflito, né, o meu pai e minha mãe vão conversar comigo, né, eles vão explicar as razões deles. Eu vou ter espaço para me manifestar, né, eu vou ser ouvido, eu vou ouvir, nós vamos ter uma interlocução, né. Se eu estou precisando de apoio, eles vão me apoiar, eu sei disso, né? Eles vão me motivar, né? São modelos estruturados para que a pessoa possa, puxa, né? No futuro, puxa, né? Eu recebi dos meus pais, né? Eu sei o que fazer para os meus filhos se sentirem bem. E essa afetividade, ela justamente também é uma das bases da família, a capacidade de emocionalmente se encontrar no espaço familiar. Até porque, com dificuldades ou não, já se disse muitas vezes que família é lugar de perdão, né? De superação também de todas as dificuldades, não é? Sem dúvida. E isso se transmite para os outros ambientes, como os ambientes acadêmicos e profissionais, né? Uma escola ou uma instituição
que promova esse tipo de relação, certamente vai conseguir um nível de engajamento melhor. O engajamento vai aumentar, o senso de pertencimento também, né? Vai se consolidar. Né? E aí é claro que as pessoas podem ter eventuais controvérsias que vão conseguir debater apropriadamente. Perfeito. E alguns fatores que subjazem a agressão também, né, dão o tom, né, para todo o espectro de apresentações que nós podemos ter. Ela pode ser decorrente de uma reação mais específica a uma percepção de ameaça, e aí nós vamos ter um episódio isolado, ou pode estar relacionada tanto a aspectos emocionais, irritabilidade, clima que promova raiva, desconfiança, medo, ou também aspectos comportamentais, como aquelas pessoas que agem mais por impulso, por inquietação, por agitação, uma tendência à oposição, à beligerância, à desorganização, né? E, de acordo com isso, é que a gente vai avaliar a situação e dar o encaminhamento correto, né? Quando os episódios são muito frequentes para aquele indivíduo, são muito intensos, são desproporcionais ao ambiente e causam sofrimento, desadaptação ou prejuízo, ou para o indivíduo ou para os seus pares também, né? Porque às vezes o cara está bem, né? Nós nos encontramos diante de uma situação que enseja uma abordagem mais complexa, com encaminhamento em âmbito familiar, e em casos específicos, nós podemos encaminhar para o sistema de saúde, outros recursos da comunidade, né, às vezes o conselho tutelar, por exemplo, e até o poder público, né? Tem muitos casos que acabam sendo encaminhados de uma forma ou de outra, né, até para o Ministério Público. Né? E muitas vezes as pessoas perguntam, tá, Fábio, mas se eu tenho uma situação na escola, o que eu faço? Tá? Eu já entendi os fatores de riscos, de proteção, tá tudo bem, mas o que eu faço, né, na hora em que eu tenho uma situação de potencial violência? Também é importante nós abordarmos isso. Então, a primeira questão é supervisão adequada do ambiente. Primeira questão. Por quê? Porque, via de regra, o indivíduo que está em vias de exibir um comportamento agressivo demonstra alguns sinais prodrômicos, né, sinais que indicam que a agressividade vai acontecer, como irritabilidade, raiva, desconfiança, medo, sentimento de rejeição. Às vezes o indivíduo tem histórico de problemas disciplinares ou de problemas de conduta, né? Tem o histórico de ser perpetrador de violência ou vítima de violência, né? Existe, né, e a gente vê isso acontecer muito na escola, porque tem muitas atividades de manifestação livre, e aí livremente a pessoa manifesta impulsos eivados de algum tipo de agressividade, ou autodirigida ou dirigida para terceiras, né? Atitudes pautadas em intolerância, em preconceito, né? Participação em gangue, uso de álcool e drogas, acesso inapropriado a armas, é claro, lutas físicas graves, destruição de propriedade, né? Violência contra animais também, ameaças detalhadas de violência, agitação, beligerância, isolamento social, né? Então, é importante que a equipe da escola tenha
a supervisão apropriada a isso, né? Tem algum tipo de profissional que faça esse monitoramento, né? Quanto mais precoce a intervenção, de forma firme e serena, evitando aqueles extremos de autoritarismo, né, ou de permissividade, maior a eficácia, né? A prioridade inicial ela envolve a promoção da segurança para todos os alunos e os educadores, em primeiro lugar. A ideia é não bancar herói ou não impelir pessoas para que banquem heróis. Vamos deixar todos seguros, primeiro. Se a ameaça for iminente, é importante chamar a ajuda de outros profissionais, né? Eventualmente até chamar até a equipe assim, de segurança pública, né? Doutor Fábio, nessas situações de violência que começam a se manifestar, que demandam atenção, acompanhamento, né, pode estar aí também um pedido de ajuda, um pedido de socorro do indivíduo que está numa situação também de muita violência. Sem dúvida, sem dúvida. E não vê outra forma de sair a não ser se identificar com um modelo negativo. Uhum. Né? O senhor referiu a posse de armas de fogo ou armas brancas, né, que é bastante frequente, a questão do uso de álcool e de drogas, assim, o jovem ele se identifica com esse modelo negativo, ao mesmo tempo que apresentando isso ele conta na escola que ele passa por dificuldades também. Sim, e por isso também é muito importante, assim que possível, né, ouvir e compreender o jovem. Ouvir, dar oportunidade para ele se manifestar, tentar compreender o contexto dele, o que está acontecendo. E voltamos à ferramenta do diálogo, numa sociedade que corre muito, o dia está cada vez mais curto e as pessoas têm muitos compromissos, inclusive no ambiente profissional. Né? Muitas vezes o jovem quer falar e talvez não encontre esse espaço. Da importância do Ministério Público, tanto na construção da rede, como na oitiva, no atendimento. Não raramente os colegas recebem situações encaminhadas por professores, conselho tutelar, conselhos, e também familiares que vão até a promotoria, e os familiares atendidos pelo promotor, pela promotora de justiça, conseguem narrar a sua dificuldade e trazer esse quadro, esse desenho que exige muita atenção, de fato. Sem dúvida, eu mesmo já recebi, né, o encaminhamento de muitos promotores de justiça, especialmente da infância e da juventude, situações em que por alguma porta de entrada, às vezes é uma FICAI, uma ficha de comunicação de aluno infrequente, Perfeito. Às vezes é um pedido, uma solicitação de alta contra a recomendação médica, em que, por exemplo, o pai ou a mãe, não, eu me responsabilizo, e daqui a pouco tu vê que a pessoa não dá seguimento ao tratamento necessário, né? E aí, muitas vezes, muitos promotores de justiça identificam a situação, encaminham para a gente e depois fazem o seguimento dessa situação. Ou seja, é uma oportunidade, né, de atuação, né, e de prevenção da violência, né? Doutor Fábio, só a importância, eu gostaria de referir que nesse momento temos 112 pessoas acompanhando Ótimo. Esse diálogo. Temos aqui o Conselho Tutelar de Santa Rosa participando da web, a Bernadette Furlaneto, também lá de Santa Rosa, a Fabiana, né, de Santa Rosa. Quero agradecer, em nome do Ministério Público, do CEAF, a todos os amigos, amigas, profissionais que estão compartilhando conosco dessa construção permanente. Estamos abertos, você pode usar o chat para trazer as suas sugestões para contribuir nesta construção. Muito obrigado. Dr. Fábio. Perfeito, perfeito. E é uma satisfação saber que também nós estamos trocando ideias acerca de uma questão que é tão relevante e também, né, muitos
formadores de opinião estão assistindo, vão ter a oportunidade de indagar, também nós podemos debater vários aspectos do tema. É um tema muito amplo, né? Mas é muito oportuno, eu acho, que esse tema, né, na sociedade que nós temos hoje, né? E um outro aspecto é que, muitas vezes, aquele indivíduo que está prestes a ter uma explosão de violência e de agressividade, né, as pessoas, aquela questão da curiosidade, as pessoas ficam ao redor, aquilo ali vira um palco para o indivíduo. O que é o mais racional? Não é retirar o indivíduo de onde ele está. A gente retira as pessoas que estão ao redor. Até porque, muitas vezes, naquele sentido assim da pessoa se destacar, né, a pessoa está num palco ali, ameaçando agredir, ameaçando quebrar tudo, etc. Então, tu tira os espectadores, tu já promove um potencial alívio da situação. Tá? Tu tira o espectador, tu desfaz o palco. Né? A pessoa quer palco, beleza, vai ficar sozinha no palco, tranquilo. Vai ficar ela com a equipe da escola que vai manejar isso. Né? Os colegas, é melhor que eles sejam afastados. Pela segurança deles, em primeiro lugar, mas também para desfazer o palco. Né? É importante também manter a distância física do aluno, não por uma questão só de segurança, mas também porque a proximidade excessiva ou o eventual contato físico podem ser interpretados como uma tentativa ou de ameaça ou de coerção. Então, logo quanto possível, quaisquer objetos que possam ser utilizados como arma ou quebrados devem ser retirados. E é importante também evitar, nesses momentos, entrar em controvérsias, manifestações que indiquem desafio, confrontação. É momento de agir de forma equilibrada. Né? Todas as intervenções devem ser firmes, claras. É importante aí a questão de ouvir as manifestações, ouvir os pleitos do aluno. Claro, não virar de costas para o aluno agitado. Convém atender um aluno potencialmente violento com auxílio de outros membros da equipe, lembrando que a mera presença de outros monitores ou educadores tem o condão de inibir as explosões de violência. Né? E, acima de tudo, manter uma perspectiva hialina do próprio papel e dos nossos alcances e limites. Né? Em relação à turma, a disciplina deve ser estabelecida de uma forma sistemática, tomando-se a turma como um todo, evitando ao máximo atribuir eventuais problemas a um ou poucos indivíduos. Quando uma turma inteira se engaja em condutas pautadas em respeito, em disciplina e socialização, mesmo os alunos com propensões agressivas tendem a incluir-se no grupo, com uma subsequente melhora do comportamento. Discussões acaloradas, disputas de poder tendem a incrementar a agressividade. Então, afigura-se mais útil trabalhar com estratégias de reforço positivo. Tanto para o indivíduo quanto para o grupo. Quando for necessário abordar um comportamento negativo, é melhor fazer individualmente. Isso, doutor Fábio, aquilo que ouvimos por elogio público e censura privada, isso? Perfeitamente. Perfeitamente. Isso exige que o próprio adulto, como eu dizia antes, tenha um certo autocontrole, porque a tendência é uma resposta imediata a uma situação de confronto, né? Exato. Exatamente. Existe, nesse caso, uma cobrança do educador de gerenciamento dos próprios impulsos. A pessoa tem que ter autoconhecimento, entender o que está se passando, entender qual a reação, né,
mais fácil, mas qual a reação mais efetiva e gerenciar esse impulso. Certo. Né? Então... E há situações em que o confronto é público e depois as desculpas são privadas, o que também, de certa forma, é constrangedor. Não há desculpas públicas, não é o reparo coletivo, né? Porque, às vezes, numa discussão, vamos supor, no ambiente escolar, indiretamente outras pessoas estão sendo afetadas, né? Porque o ambiente ele se torna estressante ou há um fator de estresse. É importante que se faça, me parece, uma reconstrução coletiva toda vez. Né? Daí a necessidade de uma cultura de paz, cada vez mais no ambiente escolar. E aí entra o Ministério Público também, no seu papel de apoiador, de transformador, para que haja diálogo, para que haja paz no ambiente escolar. Perfeito, perfeito. Então, eu trouxe aqui algumas ações, né, propostas pela Organização Mundial da Saúde e os parceiros, que seriam estratégias com potencial para reduzir a ocorrência de múltiplas formas de violência e ajudar a reduzir a probabilidade de que indivíduos se tornem perpetradores ou vítimas de violência. São 7, né? Uma delas, a promoção de vínculos seguros, estáveis e protetores entre as crianças, os genitores e os cuidadores. Depois, na escola, os educadores, claro. Né? O desenvolvimento de habilidades para a vida. Essa questão das habilidades socioemocionais, capacidade de empatia, o autoconhecimento, o traquejo, a questão da interação interpessoal, o traquejo social, o gerenciamento de impulsos, né? São aspectos que são muito importantes e que a pessoa aprende melhor na aurora do desenvolvimento. Né? Claro, a gente aprende isso a vida toda, né? Mas o cérebro está mais preparado para aprender no momento precoce da vida. A redução da disponibilidade do uso nocivo de álcool, redução do acesso a armas de fogo e facas, promoção de igualdade de gênero, visando a prevenir a violência contra a mulher, mudança de normas culturais e sociais que apoiam a violência e também a criação de programas de atendimento às vítimas, incluindo programas de identificação e cuidados. Né? E, em termos gerais de prevenção da violência, a resposta contra a miríade de manifestações de violência exige a atuação sinérgica entre diversos atores: educação, saúde, sociedade civil e o poder público. Perfeito. Né? E através da promoção de modelos de resolução de conflitos não pautados na violência, lastreados em vínculos afetivos genuínos e modelos consistentes de comportamento, os órgãos governamentais e a sociedade poderão contribuir para a sedimentação de importantes valores éticos que nortearão positivamente as condutas de todos, especialmente dos indivíduos em desenvolvimento. Obrigado pela atenção. Muito bem, doutor Fábio. Fantástico. Nós temos, até por força da profissão, sempre o olhar técnico-jurídico, procedimental, e temos a necessidade permanente de aprendizado, aprofundamento do que fazemos. Quero lhe agradecer pelo conteúdo que nos trouxe hoje e compartilhar com o senhor que vejo aqui duas grandes oportunidades de atuação do Ministério Público em rede, ou seja, integrado de modo sinérgico com a sociedade civil, o poder público, enfim, por meio do atendimento presencial às pessoas. O ser humano ainda é o centro. Nós temos ferramentas tecnológicas
mas nada substitui esse contato pessoal, essa troca sinérgica presencial também. Esse atendimento é fundamental. E vejo a questão do diálogo também, o Ministério Público dialogando permanentemente com a sociedade. E por isso, nessa oportunidade de diálogo construída, quero agradecer às pessoas que nos acompanharam e informar que a biblioteca de vídeos do CEAF conterá a gravação desse diálogo de hoje. Quero agradecer aos colegas, membros do Ministério Público, servidores, estagiários, terceirizados, enfim, a oportunidade que hoje tivemos para construir um pouco mais nesse diálogo da construção social. Muito obrigado e, quiçá, até uma próxima oportunidade, agradecendo novamente ao nosso entrevistado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Aprendi muito hoje também.